Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade em sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Chegamos na lição de número 11, o tema o avivamento e a missão da igreja. Estudaremos esta lição com base em Marcos 16, versículo 14 ao 20. Nós estudamos na primeira parte sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo, no tópico de número 1. E em sequência, estudaremos nesta aula extra de reforço o tópico de número 2, o avivamento na missão da igreja local. Queridos e amados irmãos, complementando em rápidas palavras o que ainda não foi dito no tópico de número 1, a respeito do avivamento após a ressurreição de Jesus, isto é maravilhoso informar que, da mesma forma que Jesus apareceu aos discípulos, isso aqui é uma grande nova de alegria, como disse os anjos. Paulo disse que nós vamos ver Jesus como ele é. Amém? O corpo glorificado, não só um corpo da ressurreição. Você vê que o processo, primeiro corpo de Maria, saído de Maria, mortal. Segundo corpo, saído da sepultura, imortal. Terceiro corpo, o da ressurreição e agora, o terceiro do céu, porque ele foi glorificado. É um corpo imortalizado e um corpo glorificado. Quando a gente fala primeiro corpo, segundo corpo e terceiro corpo, não é 3 corpos, mas é um corpo com as fases do nascimento, da ressurreição e da glorificação, porque ele será glorificado diante do Pai como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todos os anjos coroará dando glória e honra para todos sempre. O que ainda não foi dito na lição anterior, veja, foi a aparição de Jesus, bem rápido aqui, que é interessante. Quando Jesus disse, me toque, para Maria Madalena, no sepulcro de madrugada, ele disse, não me toque. Para Tomé, ele disse, me toque. Por que ele não disse, me toque para Maria Madalena? Porque ele era as primícias dos que dormem, então ele não poderia ser tocado por outros, porque ele é a primícia. E se ele é primícia de Deus. Ele tinha que ser apresentado o corpo diante do Pai. Então o Pai tinha primazia no corpo. Então, veja que depois ele é tocado por Tomé e por muitos. Presta atenção. Por que eu digo isso? É porque muitos estão iguais a Tomé. Estão sendo levados pela vista. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os que nunca me viram e creram. Então Tomé foi levado pelo seu lado sensorial. Ele tinha que tocar para poder receber os arrepios, para poder dizer, eu estou sentindo a presença de Jesus. Entendeu? Como é a forma para os incrédulos sentir arrepio? Eles têm que ver, têm que apalpar. João 4:24, nosso Deus é Espírito, o que importa é que adoramos em Espírito, em verdade. Bem-aventurado aqueles que nunca me viram e creram. Jesus não era um espírito conforme a mentalidade dos discípulos. Jesus, ele tinha um corpo da ressurreição, o mesmo que foi morto, o mortal, mas agora redivivo, imortalizado. Mas só que recebeu uma glória da imortalidade. Porque aquele corpo da ressurreição não é igual o de Lázaro, que morreu e no 4º dia ressuscitou para morrer depois. O corpo de Jesus não morre mais,
depois que ele ressuscita, não morre mais. É diferente da ressurreição temporal. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição ilimitada e vida eterna, glória eterna. Aleluia, glória a Deus. O que nós temos uma particularidade é que quando ele ressuscita, os discípulos é um espírito. Eles achavam que é um espírito porque Jesus passou pela parede. Não estava fechado o cenáculo, e de repente ele vem no meio deles. E ele achava que era um espírito que estava ali, porque não abriu a porta para poder ele entrar. Jesus mostrou que não era um espírito ao dizer para eles: toca, apalpa-me. Interessante que, para provar que Jesus não era um espírito, o Senhor disse: o que tem de comer? Meus irmãos, Jesus vai contrapondo exatamente a mentalidade incrédula deles. O que tem para comer? Jesus já sabia que não era um espírito e que o espírito não tem carne nem tem osso, e ao comer o que tinha, que era um pedaço de peixe e um favo de mel, verdadeiramente mostrava, e tirando toda dúvida, para eles crerem que Jesus ressuscitou dos mortos. Interessante que depois que ele come aquele peixe e come o favo de mel, ele desaparece. Entende? Melhor dizendo, ele sai do caminho de Emaús, né? Foi ali na ceia que os discípulos de Emaús conheceram a ele, e depois entra dentro do cenáculo. Então aquele peixe, meus irmãos, que estava dentro do seu ventre, ele não ficou na parede ao sair, porque Jesus vinha e desaparecia. Onde ficou aquele peixe que ele comeu? Já que o peixe é mortal, o peixe é desta terra. Como é que um corpo da ressurreição come um pedaço de peixe? E o processo? Não há processo no corpo da ressurreição de digestão. Esse processo fisiológico, que é preciso irmos até a certo ponto para, após digerirmos, eliminá-los através das fezes. Não há esse processo no corpo da ressurreição. O que há no corpo da ressurreição é exatamente o que está escrito. Veja aí o texto. Vamos lá, anote aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 5. O que é mortal, olha aí, o peixinho lá não é mortal? O que é mortal será, veja aí, consumido pela vida. Nós vamos ver o texto para vocês verem exatamente o que diz. Ó, versículo 4. Versículo de 1 ao 5, escolha aí especialmente o versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 4. Diz assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Está vendo? Falando da glória do corpo após a morte. Para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, tudo que vai ser alimentado pela boca no corpo da ressurreição, imortalizado, esse peixe que é mortal, qualquer tipo de alimento natural desta terra mortal, será absorvido pela vida. É como se fosse, veja, você coloca uma espécie de qualquer, vamos dizer, esse peixe morto, de alimento, dentro da terra. Então, a terra vai fazer com que ele seja absorvido. Então, o corpo da ressurreição haverá uma combustão e não uma digestão. Não haverá uma digestão biologicamente dentro da anatomia humana, como a gente conhece o processo da digestão. Não haverá, mas sim uma combustão, um fogo que exatamente queimará todos os alimentos e que será absorvido pela vida. Então, por isso que lá no céu nós poderemos estar, e na terra também, porque não há mais limite nesse corpo da ressurreição. Glória a Deus. Amém? Vamos para o nosso tópico de número 2.
Veja aí, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. Veja o avivamento nas missões regionais. O avivamento regional atualmente. Queridos amados irmãos, Jesus falou o seguinte: ide por todo mundo, pregar o evangelho, ide por Jerusalém, número 1. Jerusalém, local. Não começou? Local. Então, todo o trabalho local não é chamado de obra missionária. Todo o trabalho local, regional da sua cidade é chamado de evangelismo. Então, passou pelas fronteiras do local aonde você está, já está entrando exatamente numa obra missionária. Então, o que é ser um missionário? É ser enviado. Então, quando você sai da sua localidade, do local do evangelismo local, das quatro paredes, mas está na mesma região, então você está sendo o quê? Um evangelista. Mas foi enviado, você é um exatamente missionário. Com isso a gente percebe, local é a sua cidade. Jerusalém. Ide por todo mundo, ide por Jerusalém. Olha aí, Judeia já saiu da fronteira de Jerusalém para a Judeia. Eu tenho a região, certo? Agora como se fosse o estado. Aqui é como se fosse a minha cidade e aqui é como se fosse o meu estado. Então já estou saindo da minha cidade, indo para as outras cidades da minha região chamado estado, ok? Então veja que Jesus disse, por Jerusalém, Judeia, Samaria. Então veja a obra missionária, é sair do local de onde você está, onde você mora. O que é que vai acontecer? Eu vou saindo pelos desafios. Eu vou indo por regiões distantes. Então o que é o evangelismo? É eu alcançar até o último quarto estágio. É a dificuldade máxima, confins do mundo. Que esse confins do mundo estão os 5 continentes, ok? O que nós conhecemos. Agora veja que quando chega em Samaria, meus irmãos, já está perto dos confins do mundo. Porque Samaria representa exatamente aquelas 10 tribos. Veja, a preparação do evangelismo fazendo com que, pelo envio, se torne missão. E quando chega na região de Samaria, nós temos as 10 tribos espalhadas. Lembra? O que vai acontecer é que aqui já é uma preparação para você chegar aonde? Nos confins da terra. Porque se aqui já tem nações mescladas, eu já tenho um confins do mundo, que são todas as nações do mundo. Então, o que é fazer missão? É você sair do evangelismo local e conseguir chegar em uma região transcultural, mundial, países distantes. Infelizmente, os nossos missionários, que nós conhecemos, que saem para fora, em outros países, alguns, nós não podemos generalizar, porque tem homens e mulheres de Deus. Alguns vão para se apresentar ao mundo e não a Deus. Eles vão para tirar selfie, eles vão para passear em shopping, eles vão para as praias, eles vão para se apresentar ao mundo. Isto é visto nos seus canais de mídias, de comunicação, Face, Zap, enfim, Instagram, YouTube. Tudo isso revela a sua maneira de viver, condenando. É uma cegueira espiritual, meus irmãos. De tal forma que ele foi enviado para ser luz para as nações. Mas perdeu o foco de ser luz. E até ele mesmo não é mais luz. Ele está cego. E sendo cego, não pode guiar outro cego. Porque os dois caem no mesmo buraco. Então Jesus é quem tem que aparecer na vida do missionário.
para poder as nações receber na cultura, dentro do início que consideramos como hábito, que esse hábito gera bons costumes, que esse bons costume vai gerando até chegar à sociedade. Tudo isto é o Evangelho. O Evangelho não pode chegar para bater logo de início na cultura. O Evangelho, primeiro, salvação de alma, de vida. Quer crer em Jesus? Creio. Quer ser batizado nas águas? Quero. Então é uma oferta de novo nascimento. A doutrina só vem depois. Pode olhar, Paulo ensinando. A doutrina só vem depois. Primeiro, Jesus na alma. Segundo, água no corpo. Terceiro, o ensinamento da palavra para guiar em um perfeito estado de santidade, de templo do Espírito Santo e morada de Deus. Isso é que é importante. Amém? Então veja que o Evangelho, ele não pode vir atacando logo essa cultura. Ok? Por exemplo, os índios. Não tem a cultura deles semi-despido. O que a gente vê isso? É que os missionários, eles chegam lá, se perdem. Eles não conseguem viver naquela cultura dos índios. O que eu estou dizendo é que muitos têm que passar por uma agência missionária, estudar o assunto, porque não é assim ser enviado de qualquer maneira sem conhecer, meus irmãos, a cultura dos povos. Você não foi enviado para transformar. É o Espírito de Deus que está em você. Então o pastor não pode ficar preocupado se vai ou não vai haver salvação de almas. Não, nem o Pai se preocupou quando enviou o Espírito Santo. O Pai não ficou preocupado com a planilha para receber e mostrar aqui, cadê o Espírito Santo, o resultado das almas. Não, o Pai não ficou assim não, como muitos missionários hoje, eles têm que ter resultado. Porque senão o pastor não manda mais a verba, não manda mais o dinheiro para sustento dele. Ele não sabe que a obra é de Deus e que o pairar é do Espírito Santo e que os homens estão com seu coração de acordo com a sua cultura. Os homens estão exatamente como foi criado a terra. Deus fez a terra, Deus colocou 4 desafios. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeiro desafio, informe. O segundo, vazio. O terceiro, em trevas. O quarto, em abismo. É assim que vive o homem, a mulher, este mundo. Em informidade, estado vazio, estado de separação, abismo e estado de escuridão em trevas. Então, ao ser enviado o missionário, o primeiro trabalho do missionário é pairar. Porque o trabalho do missionário é o mesmo do Espírito Santo. O Espírito Santo chegou e pairou, irmãos. Ele deu voltas sobre a superfície das águas. Ele não foi logo fazendo, ele foi pairando. Lembra da pombinha que foi enviada por Noé? Foi e voltou, foi e nunca mais voltou. Isto é o pairar sobre as águas. O mundo é estas águas turbulentas, que representa exatamente o mundo caído, as nações caídas. Mas nós, com o Espírito Santo em nossa vida, precisamos do pairar. Viu? Quando chega lá, as pessoas vão pregar inferno, o diabo, o demônio. Não é assim não. Nós temos que levar boas novas. Primeiro Jesus, salvação de alma. Por último, a doutrina. Entende? Glória a Deus, aleluia. Então veja como é, meus irmãos, que esses 4 poderes que há no mundo, nós temos Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós temos uma armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da fé, espada do Espírito, pés preparados para a evangelização. Com esta armadura de Deus, Ele nos envia como ovelhas diante de lobo. Eu quero ver um lobo te pegar. Mas o lobo não é predador de ovelha, não é o lobo que caça a ovelha. Mas com Cristo você está preparado com a armadura de Deus,
para ser enviado para expulsar lobos. Nós somos predadores, meus queridos irmãos. Assim como o gato caça o rato, assim como, enfim, há muitos predadores, a igreja é predadores de demônios. Não são os demônios que expulsam a igreja, é a igreja que expulsa os demônios. Então, quando nós estamos diante do evangelismo local, onde nós temos exatamente a nossa região, a nossa cidade, é ali onde está a nossa primeira dificuldade, que é chamado do mundo espiritual, que tem 4 desafios, 4 poderes. Veja o que está escrito na Bíblia: hortes espirituais da maldade. Então a primeira coisa é expulsar os demônios, deixar livre a cidade de demônios, para que Deus seja apresentado às nações. Então não posso ir diretamente na cultura, eu tenho que ir exatamente no hábito. O primeiro núcleo a ser combatido é o hábito, para que este núcleo alcance o costume. Este núcleo do costume alcance a cultura. Esta cultura, que é o núcleo, alcance a sociedade. Um núcleo do outro. O hábito, núcleo do costume. Costume, núcleo da cultura. A cultura, núcleo da sociedade. Então nós temos que começar como se fosse um evangelismo pessoal. Falando cara a cara, olho no olho. Você não é mais você. Você não é mais aquele Moisés que está com palavras pesadas. Conforme ele disse para Deus: eu tenho eu tenho língua pesada. Eu não levo desaforo para casa. Você não é mais você. Deus colocou um Arão do teu lado, que não é Arão, é o Espírito de Deus. E que não é você que vai falar, é Arão. Será que nós não entendemos que é Arão, o Espírito de Deus, que é o profeta em nossa vida? E que a palavra que sai da nossa boca são palavras do Espírito e vida, que pode transformar vida? Será que nós entendemos que a obra não é nossa, mas sim de Deus? E que o tempo da conversão não é nosso, é de Deus? Quanto tempo Noé passou pregando? Quantas almas se converteram? É assim que acontece. É o pairar de Deus. Amém? Então é nessa região aqui, local, que nós temos que trabalhar contra as hortes. É nessa região aqui da Judéia que nós temos que trabalhar contra, veja aí, os dominadores. É nessa região aqui de Samaria e também dos confins da terra, que está chegando aqui como se fosse um só, porque as nações estão aqui, as nações estão aqui. Então veja que a Samaria está ligado aos potestades. E os confins da terra está ligado a quem? Aos principados. Então eu tenho aqui contra a igreja que está em Jerusalém, as hostes, ok? E as missões é para mudar exatamente o que? Retirar esses demônios, expulsando demônios. Não foi o Senhor que disse: em meu nome expulsarão demônios. Depois não diz falarão novas línguas. Esse falar em novas línguas, presta atenção, é tudo, viu? Nós levamos para o batismo com o Espírito Santo, tá certo. Batismo com o Espírito Santo. Mas falar em novas línguas também é mudar seu linguajar. Linguajar mudando. Linguajar de brincadeira, linguajar de fofoca. Então tem que mudar esse linguajar. Novo nascido, o Espírito Santo em você. Então tem que ser palavra profética. Tem que sair desse mundo, entre aspas, e viver num mundo como se fosse já celestial. É difícil? É, mas não é impossível. Amém? Então veja que, olha aqui, ó. Trabalhando contra, aqui, ó, hortes, Judéia, dominadores. Sim? Tudo aqui são espíritos, irmão, nas regiões celestes, trabalhando no local, na região, certo? Em Samaria e nos confins do mundo. Olha aí, as potestades, bem para cá. E aqui os dominadores. Viu? Satanás e seus anjos trabalhando em todo lugar com os seus... Veja aí, o diabo e os seus anjos. Trabalhando nesse mundo caído. E a igreja expulsando eles.
Eles estão encurralados. Enquanto eles querem vir para essas regiões, a igreja avança. Amém? Com obra missionária. A igreja só cresce com obra missionária, irmão. E a obra missionária tem que ser completa. Não pode ser só alimento e palavra, tem que ter alimento também físico. Jesus primeiro começou com o alimento do pão. Depois colocou o alimento de Deus, espiritual, a palavra. Hoje as pessoas na igreja querem vender comida, meus irmãos. Querem vender a coxinha da galinha, o pão. A igreja não foi feita para vender comida. A igreja foi feita primeiro para pregar a palavra, mas também para dar comida. Não é vender comida. Então, meus irmãos, veja que a obra missionária é mudar isso aqui. Levar Deus, que está aqui no seu centro, começando aqui em Jerusalém, no seu interior do crente, levando o crente para onde? Para os confins. E quando ele vai levando Deus, vai expulsando os demônios. E se ele vai expulsando os demônios, vai ter que combater, primeiro, o hábito religioso, o costume religioso, a cultura religiosa e a sociedade religiosa. Então, é um avanço até chegar na sociedade. Entende? Então, quando chegar nos índios, não pense em logo mudar a cultura dos índios. Você tem que mudar os hábitos. Depois os costumes, até chegar na cultura. Isso aqui é totalmente o inverso. A gente já quer que ele mude a cultura, mas a pessoa primeiro começa no núcleo, no interior, no seu hábito. Então, veja que a palavra de Deus tem que ir contra toda tradição. Tem que ir, meus irmãos. Por quê? Porque primeiro, nós pregamos arrependimento. Não está assim? João pregava arrependimento, o João Batista. Segundo, depois do arrependimento, batismo nas águas. Terceiro, a doutrina bíblica. Não tem como fugir, meus irmãos. Amém? Não tem como fugir. É os desafios. Porque o primeiro missionário, quando veio a esta terra, ele não veio em carne. O primeiro missionário não foi Jesus. O primeiro missionário foi o Espírito Santo. Está em Gênesis capítulo 1. Não está escrito que ele estava sobre as águas? E a terra informe e vazia, em trevas, escuridão, em abismo. Então o Espírito Santo estava sobre as águas. O primeiro missionário a ser enviado à terra, o Espírito Santo, sem corpo. Mas só que precisava de um missionário com um corpo, entende? Que tivesse carne, que fosse um homem, sumo sacerdote, que fosse o dono do céu e o dono da terra, fosse Deus. O que nós estamos dizendo é o seguinte, é que o segundo missionário, ele veio em carne. O terceiro missionário veio em corpo. A igreja. Amém? A igreja é o corpo. Jesus veio em carne e disse, vocês são o meu corpo. E envio vocês. Então a igreja é o corpo. O primeiro missionário veio em espírito, o Espírito Santo. O segundo veio em carne, Jesus. E o terceiro veio em corpo, que é a igreja. Não tem como fugir. Biblicamente falando. Teologicamente, bíblico. Aleluia. Glória a Deus. Então veja que as obras de Deus é feito aqui, em todas essas regiões. Então, qual é a obra de Deus aqui? É sair das fronteiras, meus irmãos. Sair das quatro paredes, do templo. O templo é como se fosse o lugarzinho lá, aonde o helicóptero pousa. Entende? É onde o helicóptero pousa. É o lugarzinho. Você tem que sair com o seu helicóptero indo às regiões. Você tem que sair mais distante. Amém? Aqui é só o pouso. A gente não pode ficar em quatro paredes. Paulo foi levado por Deus aos quatro cantos. No seu tempo ele falou que pregou o evangelho. Nos quatro cantos. Se ele pregou o evangelho no seu tempo, nos quatro cantos, então como é que fica o texto? Veja lá. De Lucas, capítulo 18, versículo 8. E também veja lá Mateus, capítulo 24, versículo 14. Começando com Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. As pessoas pegam o fim de Mateus 24 e 14, então virá o fim. Ok? Vamos lá? Ok? Então veja aí, Mateus 24, 14. O evangelho do reino será pregado em
todo mundo, então virá o fim. Esse virá o fim, a pessoa diz, olha, só acontecerá o arrebatamento se o evangelho for pregado em todo mundo. No tempo de Paulo, o evangelho foi pregado nos 4 cantos do mundo e não veio o arrebatamento. Então esse fim não é o arrebatamento, de Mateus 24, 14. Esse evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então esse fim não é o arrebatamento. Esse fim é o Armagedon. Amém? Então, olha aqui, ó. A cidade será arrebatada a qualquer momento, sem depender do evangelho ser pregado em todo mundo. A qualquer momento, Jesus arrebata a sua igreja. Mas a segunda vinda acontecerá 7 anos depois. Então a cidade vem para cá. Ok? Então Jesus volta aqui. E quando ele volta exatamente no fim. Fim de quê? Fim das dores. Essas dores são de 7 anos. O princípio das dores é para trás. Esse princípio das dores é exatamente aonde? Esse período que a igreja está indo para a glória. É o princípio das dores que termina com o fim das dores. Presta atenção. Fim do princípio das dores. Então, coloque aí, ó. Princípio. E coloque aí dores. Eu tenho o princípio das dores. Não é as dores ainda aqui. É o princípio. As dores só serão aqui. Entendeu? Então o arrebatamento da igreja será nesse princípio das dores, não nas dores. Que é a qualquer momento. Então, no fim dessas dores, e não do princípio, acontecerá o arrebatamento. Acontecerá o Armagedon. O Armagedon é o fim de Mateus 24, 14. Então virá o fim. Então quer dizer que o evangelho vai ser pregado aqui, ó, nesse período aqui, ó, do fim. Apocalipse 14, 5 e 4. 5, versículo 7 ao 7. Diz que os anjos estão aqui, as testemunhas estão aqui, os 144 mil estão aqui. Meus irmãos, veja só. Jesus começou com 12. Não tem a primeira comissão? Ele envia. E na sua primeira comissão nós temos os 12. Depois ele tem mais 70. Esses 70 são enviados para preparar caminho. Por quê? Porque João Batista não morreu e Jesus ainda está vivo. Então esses 70 vai fazer o papel de João Batista, que morreu. Preparar o caminho do Senhor. Ok? Só que Jesus ainda está vivo. Ele vai pegar parte no Antigo Testamento. O Espírito vinha em porção. Lembra? Então, esses 12 e esses 70, antes da morte de Cristo na cruz, eles não tinham em plenitude o Espírito de Deus para formar um corpo. Ok? A igreja só é daqui para cá, ó, da cruz para frente. Então, o que é que acontece? É que, vamos lá? Ó, o Espírito Santo estava em Jesus. Ok? Então, Jesus tirou, vamos colocar uma parte, que é uma porção, e deu aos 70. Ó, Moisés não pegou também do Espírito que estava sobre ele e também colocou em 70? Lembra? Então, Moisés disse, vai ter um profeta semelhante a mim. Olha aí a semelhança, meus irmãos. Tirando do Espírito que está em Cristo, colocando em 70. Não tem 70 aqui? Veja que é diferente dos 12. Os 12 aqui vai ser os apóstolos. E os 70 aqui, olha aí. Eles vão ser enviados, certo? E futuramente poderá ser apóstolos. Veja que os apóstolos não são só os 12, entende? Tem um apóstolo depois dos 12. Por exemplo, Paulo foi apóstolo depois dos 12. Nós temos também Barnabé e muitos outros, que não foi dos 12, do colegiado. Mas esses 70 foi enviado. Então esses 12, a princípio, eles foram enviados como discípulos. Pode olhar o texto. Depois eles voltaram como apóstolos. Olha aí, eles foram enviados como discípulos e voltaram como apóstolos. Então nós estamos mostrando aqui que o evangelho será pregado em todo mundo aqui. Então haverá uma obra missionária juntamente com os anjos aqui. Os anjos pregando do céu, os 144 mil pregando aqui. Presta atenção. 12, 70, 144 mil. Isso aqui depois do arrebatamento. Nós temos aqui o período da grande tribulação.
Então, ele não vem se primeiro não enviar alguém na frente. Ele não vai voltar aqui, no Armagedon, então ele vai ter que enviar alguém na frente. Olha aqui, os 144 mil. Por que é mais do que 70? 144 mil. Porque aqui vai ser trabalhado com as nações. Certo? Tanto Israel como todas as nações. E aqui é só a região do Estado de Israel. Só a região de algumas cidades. Esses 70, só algumas regiões de algumas cidades. Por isso que aqui 144 mil será uma obra extraordinária, missionária, nesse período do fim. Ok? Glória a Deus. Aí diz o texto, ó, Lucas 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Esse versículo é mal interpretado. Porque fala da frieza, fala a falta de amor que está esfriando. A gente tem que ver os sinais do arrebatamento e os sinais da vinda de Jesus. Sinais de arrebatamento é uma coisa e sinais da vinda de Jesus é outra. Jesus falou dos dois acontecimentos distintos. Ele falou da sua vinda e também ele falou da sua reunião com a igreja. Reunião com a igreja é uma coisa e a sua vinda é outra. Porque a vinda dele é para prestação de conta com o mundo, com Israel, ok? E a sua e o arrebatamento da igreja para sua entrando dentro da sua vinda, que é uma só, será exatamente para galardoar os seus servos. Amém? Isso é maravilhoso saber. O que nós estamos mostrando, irmão, é que no período, quando diz, quando vier o Filho do Homem achará fé na terra, nesse período, irmão, haverá uma matança tremenda. O Estado Islâmico ainda não está na sua força de matar cristãos. Vocês sabem que o Estado Islâmico, nós temos notícia no decorrer da história, que a gente já viu, eles matando os cristãos na beira das praias e degolando o seu sangue na areia e sendo levado pelas águas do mar. Então, esse Estado Islâmico, ele ainda não chegou no seu ápice. Ele vai ainda continuar as mesmas matanças no período final da história. Para vocês olharem para o outro lado, nós temos o anticristo. O anticristo também vai fazer também, assim como o Estado Islâmico, ele vai matar os cristãos. No seu período final de 3 anos e meio. Então ele vai matar tanto cristão, mas será degolado tanto cristão. Nesse período não haverá Bíblia, não haverá pregação do Evangelho, conforme nós temos nos templos, a pregação será pelos anjos, e quem se denominará crente nesse período será morto. Então, essas pessoas não terão o prazer de viver uma vida piedosa. Eles serão mortos. Não terá igrejas locais. Então, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Por causa dessa matança. Viu? Por causa dessa matança. Muitos vão escapar porque vão para o deserto. É Deus preservando a nação de Israel, levando para o deserto, assim como aconteceu no Êxodo, tirando Israel do deserto, depois para a terra prometida. Ok? Então Israel será levado para o deserto, para depois sair do deserto, para voltar para suas terras, onde acontecerá o reino milenial de Cristo. Ok? É assim que acontece, irmão. No evangelismo, é a expulsão de Satanás para Deus se apresentar às nações. E na vinda de Jesus é a expulsão de Satanás para o abismo, para Jesus se apresentar às nações. Tem que expulsar Satanás e o seu reino. É nossa prioridade, como igreja, expulsar os ratos, os lobos, não ter medo. Como Maria não teve medo da escuridão da madrugada. É enfrentar os desafios da qual Deus lhe confiou. Deus abençoe e Deus te guarde. Seguimos em frente. Amém.